quem é mais ligado a negociações eletrônicas já está acostumado a falar sobre criptomoedas. Mas, para a grande parte da população, foi mesmo no segundo semestre do ano passado que a palavra Bitcoin passou a ganhar espaço e gerar curiosidade. É sobre essas moedas virtuais que vamos tratar hoje aqui no quadro Falando Economês. E eu converso agora com o economista Adriano Paranaíba. Oi, Adriano, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Adriano, conta pra gente primeiro o que é essa criptomoeda. Vamos lá. A primeira coisa é entender que nós estamos tratando de criptomoedas e não moedas virtuais, como muita gente tem falado. Então, tá vendo aí, ó, o negócio é bagunça tudo. Vamos lá, explica pra gente qual a diferença disso aí. Porque é o seguinte, moeda virtual, o próprio dinheiro que a gente usa é moeda virtual. Porque o Banco Central, tanto o Banco Central brasileiro, americano, todos eles trabalham com reservas fracionárias. Não é à toa que a pessoa, quando vai no banco e quer sacar 10 mil reais, não tem o dinheiro lá. Então, o dinheiro é virtual que nós temos hoje. As criptomoedas, elas surgiram com o principal carro-chefe, que é a Bitcoin, surgiu como uma operação de facilitar compras pela internet, transações financeiras pela internet. Para evitar uma série de burocracias que existem em sérios sistemas financeiros, a comunicação é demorada, se criou a ideia de fazer um código criptografado e esse código ele é inviolável. E isso que dá credibilidade para esse valor. Então a pessoa compra esse código, passa esse código via computador para uma outra pessoa e essa pessoa vai lá e saca o valor que ele consegue comercializar esse código. O que aconteceu é que ele foi ficando muito popular e outras moedas foram surgindo. Surgiu Ethereum, surgiu Litecoin. Então hoje nós temos mais de 200 moedas virtuais que são criptografadas. Então, quando a gente fala em criptomoedas, existem duas palavras, perigo e risco. Qual é o perigo? Porque está todo mundo falando, aí está parecendo que é algo tão bom, tão fácil, tão tranquilo e confiável. Isso. Perigo por quê? Porque tem pessoas que aproveitam dessa fama das criptomoedas e está lançando moeda virtual que não é criptografada. Então a pessoa pode correr o risco de comprar uma moeda virtual que na verdade não tem criptografia, então não tem segurança nenhuma do código que a pessoa está comprando. É importante, então, a pessoa checar a corretora, porque essas criptomoedas são compradas em corretoras, checar com a carteira de clientes, pegar a experiência de alguém que já opera com aquela corretora. Então, tudo isso pesa. É como se fosse comprar um produto mesmo. E o risco é porque é o seguinte, assim como um bem que varia, assim como uma ação de bolsa, uma aplicação de renda variável, o valor varia muito, o risco está aí. Então, como você tem um processo de mercado que envolve o Bitcoin, ou seja, você tem uma procura muito grande por aquele Bitcoin, o preço sobe. Quando tem muita gente querendo vender, ele cai. O que aconteceu essa semana foi porque o Banco Central chinês falou que vai proibir Bitcoin na China. Então, o que aconteceu? Todo mundo na China saiu para vender seus Bitcoins para se livrar logo, né? Para não ter perigo de ser fiscalizado pelo governo. E aí o preço caiu. Mas é importante a gente lembrar que mesmo tendo caído 40%, o Bitcoin vem de uma valorização assustadora de mais de 89 vezes do valor em 2004. Certo, vamos lá nessa questão da China. O que levou o governo a querer proibir isso aí? Será que é algo de muito risco e que pode colocar aí algumas pessoas em dificuldades depois? Na verdade, o que o Banco Central chinês fez é o que o Banco Central brasileiro já fez uma notificação, alertando para o risco de se usar Bitcoin. Qual que é o risco que os bancos centrais enxergam no Bitcoin e nas outras criptomoedas? Ele não poder fiscalizar. O poder do governo de não controlar as pessoas é o que dá medo para os donos dos bancos centrais, né? Para os gestores de bancos centrais. Então, quando você tem uma moeda independente que não depende de governo, tem uma série de facilidades. Você ganha, não tem que pagar imposto, não tem burocracia, não tem um monte de coisa. Mas aí o governo perde o controle. Por isso que a moeda, por exemplo, Bitcoin subiu muito de valor na Venezuela, em países que têm inflação, porque a pessoa quer proteger o seu valor, porque a moeda emitida pelo Banco Central vai perdendo credibilidade, isso que é a inflação, as pessoas buscam uma moeda que tem mais confiabilidade. Dólar, ouro, Bitcoin. Então, por isso que o Bitcoin subiu tanto. Então, Adriano, aí você tocou num assunto. Ouro, dólar, né? São coisas que a gente pega e parece que a gente tem um pouco mais de confiança. Bitcoin, a gente pega nesse dinheiro, a gente sabe como é que vai ser, porque assim, é um ganho muito grande, né? Em pouco tempo para uma moeda. E quem tem, ele tem acesso a isso aí? De que forma que é? Qual que é a segurança que a pessoa tem? A pessoa pode manter o seu Bitcoin, na verdade ela pode comprar frações de Bitcoin, ela não compra o Bitcoin inteiro. Então ele pode comprar pedaços de Bitcoin, cada pedaço através do processo chamado blockchain,
ele faz essa conversão para você ter essa criptografia. Você pode deixar lá na corretora e você também pode manter offline. Você pode ter um computador e você guardar num chip, num pendrive, e você ter ela guardada para você e ninguém vai violar ela. Mas a variação de valor é a mesma variação de uma ação de bolsa de valores. Por exemplo, a gente fala lá da Petrobras, que subiu muito, depois caiu muito, é esse mesmo risco, que é um risco de mercado. A oferta e a demanda é que determinam os preços dos bens. E as moedas virtuais, as criptomoedas, estão nessa seara. O que está acontecendo é que, por causa da fama do Bitcoin e dessas moedas, algumas pessoas em sistemas parecidos com o de pirâmides se aproveitam do nome para poder, assim como fizeram com boi, gordo, com avestruz, com um monte de sistemas de pirâmides, estão vendendo a ideia para as pessoas de que é uma moeda virtual e às vezes é um sistema de pirâmide. A segurança que a pessoa tem que não é uma pirâmide é se é negociado por uma corretora e se ela consegue ter acesso a esse código criptografado, se ela consegue pegar para ela e colocar no computador dela. Se ela tiver essa segurança, é uma criptomoeda. Se a corretora ou se a empresa fala assim, não tem como, é um grupo de amigos, então, isso aí é pirâmide. E aí pula fora. Seja se é criptomoeda, se é avestruz, se é boi gordo, é risco. Perigo. Adriano, você vai voltar, viu? Porque eu acho que a gente ainda tem muitas outras dúvidas em relação a isso, até porque é algo novo. Eu estava dando uma olhada, o Bitcoin foi criado em 2008, mas só agora que a gente conseguiu mesmo ter acesso a essas informações em um volume maior de pessoas. Portanto, vou explicar mais pra gente, tá? Bom prazer. Então tá, joia. Obrigada. Muito obrigada.